O plenário virtual do TSE determinou, num pedido feito pela campanha de Lula, a retirada do ar de inserções publicitárias feitas pelos adversários com a temática Lula mais votado em presídios e Lula defende o crime. Na ação, os advogados também pediram direito de resposta por conta de comentários feitos por jornalistas da Jovem Pan sobre o tema. Por 4 votos a 3, os ministros decidiram que os comentaristas da emissora não podem falar sobre o assunto sob pena de multa diária de R$25 mil. O TSE também concedeu o direito de resposta à campanha de Lula nos canais da Jovem Pan, mas não definiu data para que isso ocorra, nem o tempo em minutos ou segundos do conteúdo a ser veiculado. Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, considera preocupante a escalada de decisões judiciais que interferem na programação das emissoras com o cerceamento da livre circulação de conteúdos jornalísticos, ideias e opiniões. As restrições estabelecidas pela legislação eleitoral não podem servir de instrumento para a relativização dos conceitos de liberdade de imprensa e de expressão, princípios de nossa democracia e do Estado de Direito. Ao renovar sua confiança na Justiça Eleitoral, a ABERT ressalta que a liberdade de imprensa é uma garantia para o exercício do jornalismo profissional e do direito do cidadão ser bem informado. A CNN Brasil reitera sua defesa irrestrita da democracia e repudia, portanto, qualquer tipo de censura à liberdade de expressão e de imprensa. Uribe, a grande realidade é que todo candidato tem o direito de se sentir lesado através da sua área jurídica, né, fazer essa reivindicação. E compete à Justiça Eleitoral, evidentemente, fazer ponderações, analisar e tomar o seu veredicto. O problema é quando você interfere no conteúdo de comentários, ou análise jornalística, ou sequencial, né, o que comentaristas ou analistas possam interpretar das consequências, por exemplo, desta medida para a própria política e o jogo eleitoral. Então, aí nós entramos num terreno mais delicado e mais difícil. E numa reta final como essa, pode ser até que isso seja assunto de campanha, né? Aí beiramos a censura, né, Cid Rezende? E aí é um caminho um pouco perigoso de se trilhar. O Código Penal já prevê o direito de resposta por calúnia e difamação. Então, se algum candidato é caluniado, tem o direito de resposta ou difamado. Mas quando você quer restringir o trabalho jornalístico, você acaba pegando em um dos pilares da sociedade, que é o direito democrático, o direito de expressão, o direito do jornalista fazer o seu trabalho de uma maneira digna e exprimindo as suas opiniões. Então é bastante perigosa essa decisão e é uma questão que as campanhas eleitorais devem explorar bastante a partir de agora. Liberdade de expressão, claro, não pode ser liberdade para cometer crimes, mas também não pode haver uma censura prévia. Este é o grande problema, quando você impede o jornalista de exercer o seu trabalho. É uma decisão bastante preocupante no cenário atual que vivemos no país. Leandro, a gente ficou aqui meses e meses discutindo qual é o limite entre a liberdade de expressão e essa interferência, né, na própria liberdade de expressão, exatamente por conta de crimes que eram cometidos através de mentiras. E me parece que esse debate voltou agora, faltando 10 dias, pouco mais de 10 dias para o segundo turno, voltou com muita força, né? Voltou, como Cisne e Uribe colocaram também, Luciana, é um tema que se coloca para as campanhas nessa reta final de segundo turno, né, o que é, até onde vai, né, a liberdade de expressão, ela precisa ser no ambiente da imprensa irrestrita. Nesse sentido, essa é uma decisão que a gente ainda precisa entender exatamente o que aconteceu ali no TSE, né, pelo seguinte, o resultado se trata do seguinte, a relatora foi a ministra Maria Cláudia Buchianeri, relatora desse pedido da defesa do Lula, e a relatora foi contra. Os ministros Raul Araújo e Sérgio Banhos concordaram com ela. Quem divergiu foi o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, que no domingo deu uma decisão ali que foi favorável à campanha do presidente Jair Bolsonaro e contrária à campanha do ex-presidente Lula. O ministro Alexandre de Moraes foi seguido, portanto, pelos ministros
Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia e Benedito Gonçalves, né? A entender agora quais os argumentos que fizeram esse grupo de ministros, né? 3 deles do Supremo Tribunal Federal e o Benedito Gonçalves, que é um ministro que tem dado decisões importantes também nesse processo eleitoral, quais os argumentos que mobilizaram essa divergência dentro da Corte. Ô, Leandro, só uma observação, quando você lembra, e a expressão é forte, liberdade restrita, claro, é restrita dentro dos limites da lei, né? Então, todos nós aqui temos responsabilidades, os veículos de comunicação têm, os profissionais de imprensa da mesma forma, os comunicadores também, e toda e qualquer ultrapassagem legal, existe justamente a lei e a justiça para isso, a lei para defender aquele que teve seu interesse, que entendeu contrariado, e a justiça para dirimir, às vezes, é o direito de resposta, é uma punição pecuniária. Então, tudo isso está dentro dos limites que se prescreve da boa comunicação e da boa relação e da responsabilidade, tanto dos meios de comunicação como dos profissionais, né? Então, é bom entender que nós temos a restrição nossa, que é bastante larga, são os limites da lei. Agora, realmente, quando você passa a ter qualquer ação que visa uma pré-censura ou uma censura prévia, é gravíssimo, porque nós estamos, inclusive, aí infringindo em um artigo constitucional que faz com que um dos princípios seja justamente a liberdade de pensamento e de expressão dentro dos limites da lei, né? Desculpa só essa ponderação para que quem esteja nos acompanhando não entenda essa terminologia e ache que nós podemos fazer tudo à vontade. Não é assim, né? Tem a lei que nos limita. É justamente, Sidney, a questão é cometer um crime ou falar algo que não deveria ser falado e depois você tem uma condenação judicial. O grande problema foi justamente onde você foi, Sidney, tentar anteriormente uma censura, porque aí o jornalista fica de mãos atadas, sem conseguir exercer a liberdade de expressão. É essa a grande questão. Existe já um código e o Código Penal ele prevê condenações por calúnia, difamação, posteriormente a algo dito quando tem calúnia e difamação, mas não anteriormente a uma frase dita.